Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Carreira no Autoemprego a partir de um estudo fenomenológico com consultores de gestão. Conosco está a sua autora, a professora doutora Islânia Andrade de Lira Delfino. A sua pesquisa foi orientada pelo professor doutor Edson de Miranda Cubo, do PPGA da USCS. A Islânia tem doutorado em administração, com área de concentração em gestão organizacional pela USCS, mestrado em administração, com área de concentração em organização e recursos humanos pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é especialista em docência no ensino superior e em gestão estratégica de negócios pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é graduada em administração pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é professora do curso de administração na Universidade Federal de Campina Grande. Ela foi coordenadora de pesquisa e extensão da Unidade Acadêmica de Ciências Contábeis, do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande e assessora de extensão daquele mesmo centro. Ela é líder do grupo de pesquisa FOCO, Formação e Comportamento em Administração. Então, Islânia, bem-vinda ao USCS Consciência e obrigado pelo seu tempo. Obrigada, professor Arquimedes. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Então vamos lá, a sua formação pregressa, né, e atual, profissional, ela te coloca em contato direto com o teu objeto de pesquisa, consultores, né? E esse tema de pesquisa, ele surgiu antes de você entrar aqui no doutorado ou houve uma contribuição do seu orientador na hora de escolher? Houve uma contribuição do professor Cubo, porque eu entrei no PPGA muito focada, muito voltada no interesse com o tema formação. Então eu queria falar sobre formação docente ou formação discente, mas de preferência formação docente, que era um tema que eu vinha trabalhando anteriormente e tal. Mas aí, conversando com o professor Cubo e analisando as possibilidades de campo, de pesquisa, de acesso, inclusive, né, a esses campos de pesquisa, então, aos poucos, eu consegui me direcionar e me manter em um tema que eu gosto também, que é carreira, né? Gosto muito desse tema carreira. E aí, com o tempo, a gente também especificou, vamos dizer assim, afunilou mais a questão do autoemprego. Não era tanto a minha praia, a questão do autoemprego, eu não tinha tanta informação e tal. Mas foi bom porque abriu mais uma janela, uma oportunidade, um campo de pesquisa bem interessante. Só por curiosidade, você cita lá na sua justificativa, é claro, né, que normalmente o doutorado tem que ser o ineditismo, né? E a partir da mudança do pós-Covid, né, a mudança de trabalho se deu, também muita coisa remota, tal, né? E aí você foi atrás desse público, né, para estudar. Quando da sua revisão da literatura, você encontrou muita coisa publicada sobre o tema? Sobre o tema carreira, sim, muito. Já sobre o tema autoemprego, não. Ele estava bem mais direcionado às questões de economia, então eu encontrava um outro trabalho na área de economia. Tive acesso à tese e ao livro do professor Pamplona, João Pamplona, aí da USCS também, que me deu até alguns direcionamentos com relação a esse tema. E a questão do consultor em si é que foi difícil mesmo de encontrar material, porque não é um tema assim tão pesquisado, a questão de consultoria. Alguns programas de administração, alguns professores especificamente, alguns pesquisadores, acham até um tema que vai muito para a questão prática, então não aprofunda muito a questão científica, e aí tem pouquíssimos trabalhos sobre consultor, consultoria. O trabalho do consultor, aí você encontra coisa técnica, né, trabalhos técnicos. Então, assim, partindo para a parte mais acadêmica, bem complicado de encontrar. Aí eu vou te falar, essa pode ter sido um problema para você, né? Porque como o objeto é tão novo, você não tem referências. Então você é obrigado, ou você bebe em áreas afins, né? Ou faz o que você fez. Você vai a campo e traz luz para o problema. E a vantagem disso é que você vai ser referência, né? Então, Delfino 2023 vai ser muito citada, por quê? Porque foi uma que trilhou num campo, digamos, era tudo mato quando você chegou, né? Então
Você vai achar legal. Aí eu vou até colocar para quem não leu o seu trabalho, né, que o seu objetivo, você coloca assim, o objetivo dessa pesquisa era compreender as experiências de vidas e carreira por consultores de gestão no autoemprego. Para tanto, né, você optou por uma metodologia pouco comum na área da administração. Confesso que de todas que eu li para divulgar até hoje, eu nunca tinha visto alguém usar, que é a tal da abordagem fenomenológica, que é difícil até de falar, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa sua opção e como é que funciona essa metodologia aplicada na área de administração. Essa abordagem fenomenológica foi uma influência boa do professor Gil. A lenda. Justamente na disciplina de pesquisa qualitativa, quando ele apresentava os métodos, né, a gente conversava a respeito dos objetos de pesquisa, dos interesses de pesquisa. E aí, quando ele apresentou o método, conversando, ele disse, olha, seria interessante para o seu tema e tal. E me ajudou, né? Foi difícil, não foi fácil trabalhar com esse método, porque, como você disse, é um método não tão usual, principalmente na administração. E aí, não foi fácil, foi desafiador, mas foi bom, porque eu acabei me apaixonando pelo método, tanto que teve um período aí depois, acho que uns 6 meses depois, ele conversando comigo com o professor Cubo, e ele dizia, você vai encarar mesmo? Olha, não vai ser fácil, você vai encarar mesmo? Professor, eu vou encarar, vai dar certo. Porque eu precisei estudar, e como você disse, é um método diferente, até talvez estranho para a maioria dos pesquisadores. Para a administração, sim. Sim, ele advém da filosofia, né? Foi um método que adveio da filosofia, mas foi idealizado, vamos dizer assim, iniciado por alguém da área da matemática, que foi o Edmund Husserl. Então, o Husserl, ele idealizou esse método como uma forma de deixar as pesquisas filosóficas e psicológicas um pouco mais amarradas em termos de critérios, né? Então, foi nisso que surgiu o método, e aí foi, voltando para a questão da pesquisa, foi desafiador, no sentido de que era novo para mim, e até para você convencer a uma publicação de um trabalho com esse método, é mais complexo também. Mas o bom é que, como eu não tinha tanto material com relação a esses temas do autoemprego e da carreira, então isso me ajudou, porque o método fenomenológico, ele exige que você vá a campo desprovido de concepções prévias. Legal. Então, eu tinha lá o material sobre carreira, mas eu nem podia me aprofundar nesse primeiro momento, porque eu precisava estar ali como se fosse com a mente limpa, com aquele conhecimento inicial. Lógico que a gente tem aquela base, né, da experiência, alguma coisa, mas eu precisava ir a campo, como diz no método, desprovida, né, desses preconceitos, desses conceitos prévios. E a informação emerge do entrevistado, né? Ele que vai te dar. Exatamente. Não importa o que escreveram, importa o que o fenômeno representa para ele naquele momento, né? Eu te falo porque eu conheço esse método da saúde. A minha filha aplicou em psicologia, né? Que eu já conhecia, e vi esse método aplicado num amigo meu, que ele fez doutorado sobre o caso Celso Daniel, que você deve saber aqui do prefeito que morreu, né? E ele usou justamente, ele falou, nossa, nunca vi na administração. Então, quando eu li, falei, que legal, é uma coisa diferentona, assim, e a sua foi muito bacana. Mas a minha curiosidade é a seguinte: quando você chegou na banca de quali, não na de defesa, você já estava com esse projeto assim, ó, eu vou fazer isso, vou usar esse tipo de metodologia? Em que pé estava teu trabalho na quali? E qual foi a importância da banca de quali para você seguir adiante? Já estava com essa proposta na quali. Inclusive, o professor Gil ainda pôde ser meu avaliador na banca de quali, foi antes dele aposentar, e já era esse direcionamento. Então, aí era esse tema, era esse objeto de pesquisa, eram os consultores, e aí a banca me deu dicas de como ir a campo, os cuidados que eu precisava, mais ou menos esses direcionamentos aí já para o campo. Okay. Infelizmente, na defesa, o professor Gil já estava aposentado, não pôde mais participar. Quem participou foi o professor Marco, que estava com a disciplina no lugar dele na época. Mas fica tranquilo que a gente vai mandar essa entrevista para o Gil, pode ter certeza. Aí, na tua pesquisa de campo, você entrevistou 7 consultores de gestão autônomos que atuam em diferentes regiões do país. Como é que você chegou nesses profissionais? Eu trabalhei no Sebrae no período de 2004 a 2008. Eu não era efetiva, eu era terceirizada e eu acompanhava as consultorias tecnológicas do Sebrae Tech, à época. E eu conheci muita gente do Sebrae, não só aqui da região, mas do Sebrae Paraíba, né? A gente viajava, precisava acompanhar
acompanhar cursos, precisava participar de muita coisa, e eu sempre fui aquela que dizia assim, olha, vai ter um curso de alguma coisa, quem quer participar? E eu era a louca dos cursos, porque aqui em Cajazeiras, tudo que precisava para acompanhar, e lógico que eu ia participar do curso, sim, e eu ia trabalhar lá naquele curso, eu ia dar suporte ao instrutor, à instrutora, com material, com tudo, né? Aos alunos do curso, mas aí eu participava do curso sem precisar pagar, né? Então eu tinha lá, até já tirei do meu currículo, porque eu achei que estava antigo demais, longo demais, mas era uma lista enorme de cursos, né, que eu participei. Então eu tinha essa aproximação com o Sebrae. A época do meu mestrado, a dissertação também foi no Sebrae, mas com gestores das unidades aqui da Paraíba, de todas as unidades da Paraíba. E aí a gente identificou a questão dos consultores. A princípio seriam os consultores cadastrados, tal, especificamente lá. Tivemos uma certa dificuldade de acesso a esse pessoal, porque o Sebrae, realmente, eles não tinham questões éticas, eles não tinham como repassar os contatos dessas pessoas sem autorização. Isso iria demorar um pouquinho, e aí eu, naquela ânsia de ir a campo, né, tinha muito trabalho pela frente com a questão das entrevistas, enfim. Qual foi o caminho que nós encontramos? Existem consultores que eles são consultores e são também facilitadores do programa Empretec. Acho que você já ouviu falar. Pelo menos aqui é bem conhecido esse programa, aqui pelo Nordeste, as regiões menores. Então, esses consultores em si, eles têm um grupo de WhatsApp que é exclusivo deles. Então, tem lá 300 e poucos consultores nesse grupo de WhatsApp. Então, como eu tinha o contato com alguns dos consultores da Paraíba, eu consegui aí um meio, elaborei uma mensagenzinha de chamamento, tal, para participar da pesquisa, e uma amiga, justamente consultora do Empretec, colocou lá no grupo, e aí alguns começaram a se disponibilizar. A princípio foram 6. Desses 6, um deles não deixou o contato, então eu não tive como identificar, porque a gente fez um formuláriozinho no Google para que eles preenchessem o termo de consentimento e tal, enfim. E aí um deles não deixou o contato, eu não tive como identificar quem era. E aí depois, mais 2, né, depois que a gente tinha fechado ali, marcado as entrevistas, mais 2 também se mostraram disponíveis a partir do contato, ou a partir da conversa com outros, né? Alguns tinham participado, olha, é interessante, participa lá. E aí vieram mais 2. Então foram 7. A princípio eu queria 15, mas aí quando eu comecei a fazer as entrevistas, aí eu percebi aquela questão de que começava a esgotar-se as respostas muito parecidas, e eles tinham, né, era um critério esse perfil, e eles tinham realmente um perfil parecido. Então foram 7, mas 7 em profundidade. Nós utilizamos a metodologia do Seidman, das entrevistas fenomenológicas em profundidade. Então eram 3 entrevistas com cada um. Eu fazia a primeira entrevista, eu tinha que transcrever, ou pelo menos escutar a primeira antes de fazer a segunda, mas aí eu já fui transcrevendo. Por quê? Porque o que ele não falava na primeira e esquecia de alguma coisa, eu já tinha que abordar na segunda, apesar de que a segunda já era um aprofundamento em termos de tema, não era o mesmo tema, mas aí se eu percebia que ele esqueceu alguma coisa na primeira, eu já tinha que relembrar, de que procurar pesquisar na segunda. E da mesma forma na terceira. A terceira era mais um fechamento, mas também com um aprofundamento, um outro tema mais voltado a questões futuras, de carreira, etc. Essa entrevista você fez assim, não foi no presencial? Sim. Por computador. Foi na época da pandemia e as entrevistas foram online. O bom é que eu consegui entrevistar com um custo menor, né, e menos tempo, pessoas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, exceto a região norte, a gente abrangeu todas as outras regiões. Agora, você falou muito no masculino, né? O gênero, os consultores. É um mundo masculino isso daí? Ou você encontrou mulheres também nessa profissão? Tinha no grupo, mas nenhuma se disponibilizou. Mas o peso mesmo lá é o masculino. Talvez porque é uma profissão, poderia até dar outra pesquisa nesse sentido. Sim. É uma profissão que exige deles viagens, né? Então, você é consultor do Empretec, mas não na Paraíba, cadastrado, registrado na Paraíba, mas não necessariamente você atua somente na Paraíba, porque
por exemplo, pode vir aqui para Paraíba um lá de Brasília, pode vir um do Rio de Janeiro, enfim, né? Não, mas é legal. Bom, fica a dica no segundo artigo para você, o terceiro, já não sei quando você gerou, né? A questão do gênero está tão em voga hoje, né? Eu fiz uma entrevista ontem com a sua colega, a Mara, também, e, né, que inclusive foi minha aluna do PPGE, eu nem lembrava, né, da metodologia. E aí também ela entrevistou um público, basicamente, que são presentes em conselhos de empresa, e ela falou sempre no masculino. Eu falei, mas não tem mulher? Eu falei assim, então, não tem, né? Hoje eu comentei com a minha esposa, né? As mulheres no poder, eu sei que elas são poderosas, estudam mais, trabalham mais, mas são pouco presentes na política e tal, né? Então, é uma pena, né? Mas, enfim, dá um novo artigo para você, né? Aí você, claro que agora que eu entendi, então foram 3 entrevistas com cada um, então se foram 7, né? Vezes 3, eu não sou de humanos, mas é 21, né? Aí você tem bastante tempo, transcrição, enfim, demandou. Aí que eu entendi, né? Que você colocou os grupos e temas que emergiram e foram descritos em cada uma das subseções iniciais, né? Então, você tratou identidade pessoal, o ser consultor de informação, a construção da carreira de ser consultor, desafios de carreira de consultor, o sentido de ser consultor, tudo isso você extraiu a partir das conversas, é isso? Isso. Tudo isso foram categorias a posteriori, né? Porque eu não podia trazer nada anteriormente da literatura. E aí foram surgindo muitos aspectos ligados à identidade, como surgiu. Porque a gente começou perguntando do início, né? Como é que começou? Então, teve gente que começou aí a trabalhar com 12 anos, 13 anos, 15 anos, 18 anos já tinha a própria empresa. Então, eles têm e eles enfatizaram muito essa questão do perfil, né? O empreendedor, então, está muito arraigado, está muito ligado à identidade de todos eles. Aí depois essa construção da carreira, a formação, né, o período de formação, porque todos eles colocaram momentos decisivos de formação na carreira. Lógico que isso não foi dividido por tempo especificamente, porque a maioria deles ainda continua, inclusive com transições de carreira, alguns deles não deixando a consultoria, mas agregando a mentoria, o coaching e tal, outras áreas. Mas aí foi se dividindo, vamos dizer assim, não no período de tempo, mas de acordo com os temas mesmo que eles foram abordando, as dificuldades, e para eles, porque fazia sentido, por que eu estou aqui, por que eu tenho essa profissão, por que eu não quero largar. Sim, né? Sim. Eu achei legal, né? Você destacou lá nos seus resultados, eu achei bem legal essa sua fala, eu coloquei aqui e vou ler. A impressão que tive é que entrevistei grandes guerreiros que lutaram em muitas batalhas, que ganharam umas e perderam outras, mas que preferem lembrar e contar aquelas que não estas, né? Estas, as que não lograram êxito, ficaram nas entrelinhas, talvez imersas em seus silêncios. Senti, às vezes, durante as entrevistas com alguns deles, a presença de um escudo invisível. O locus de controle interno é dominante e facilmente perceptível em todos eles. Carregam consigo uma espécie de proteção que pessoas muito seguras de si e confiantes nas próprias capacidades costumam desenvolver. E somente sozinhos, ou diante daqueles em que confiam, é que podem se despir da armadura e da galha, né? Eu achei, assim, de uma sensibilidade sua essa frase, que eu até destaquei, assim. Foi interessante para você, né, esse contato. Eu acho que primeiro você teve que ganhar a confiança do entrevistado, para saber o que você vai fazer com essa informação, né? Porque normalmente tem isso, né? E assim, aproveitando já que você meio que sensibilizou, né? Você trouxe um pouco quebrou um pouco a linguagem acadêmica, eu acho, né? O acadêmico é sempre aquela coisa chata, né? Você meio que se colocou, né? No final, é onde você tem que se colocar mesmo, né? Nos resultados, né? E eu pergunto para você, esses que foram seus entrevistados, você fez a devolutiva para eles? Você teve, assim, chance de mandar o PDF da tese? Porque às vezes o cara fala assim, eu dei uma entrevista, mas eu não sei o final da história. Você contou o final da história para eles? Nós tivemos um próprio momento na tese que era parte dessa devolutiva, porque um dos métodos que foram utilizados para análise, o método, né, de análise do material foi partir da metodologia de Colaise. Então, ele identifica 7 passos e o 7º passo é essa validação do resultado junto com os entrevistados. Então, quando eu cheguei ali no que eu percebi das falas, que seria a essência do ser consultor, aí eu voltei a cada um e fiz essa consulta. Olha só, para mim aqui, de acordo com o que vocês falaram, a essência do ser consultor foi isso aqui. É isso mesmo? Foi isso mesmo que
que aconteceu, né? Com relação aos artigos, né? Os artigos da tese, eles ainda estão em processo de aprovação. Eles foram submetidos a alguns ajustes necessários, tal, eles ainda estão aí nesse processo. Então, esse artigo prontinho, o acadêmico, eles ainda não tiveram, mas uma das sugestões bem interessantes que eu tive na banca de defesa foi justamente um resumo expandido, que seria um trabalho técnico, né? E aí esse resumo expandido seria também publicado e enviado para eles. Esse resumo está concluído em período de análise, assim, do professor Cubo ainda, né? Mas vai sair. Eu vi que você informou lá no final do trabalho que foi criada uma estrutura de referência a partir da descrição da essência do fenômeno da carreira de consultores no autoemprego. A finalidade dessa estrutura foi representar a essência do fenômeno de forma não circunstancial, tal como compreendido nessa pesquisa. E isso aí que eu acho que você acabou de explicar o que você falou, que foi evolutiva, né? Ele poderia virar, assim, um framework, um manual na área, assim, porque você meio que sistematizou, né? Isso, inclusive, poderia sim. Inclusive, em um dos artigos que nós submetemos, nós já fizemos uma estrutura mesmo de referência mais evoluída, vamos dizer assim, mais aprofundada, mais sintetizada de tudo do que o que foi colocado na tese. Então, já houve aí um caminhar a partir de discussões, a partir de novas reflexões, porque quando a gente vai para o artigo, que a gente tem que, como se diz ali, cortar na carne, diminuir, né? E tirar ali coisas que você achava tão importantes, aí você começa a fazer na sua cabeça uma nova reflexão e uma imagem, talvez até diferente, mas mais aprofundada, né? Cada vez que a gente for olhar a tese novamente, a gente vai encontrar coisas a serem feitas, a serem melhoradas. Então, essa estrutura, esse framework já foi melhorado para os artigos acadêmicos. E tem alguma coisa que eu não perguntei da sua pesquisa, você acha importante ressaltar aqui? Assim, você estava me perguntando em relação ao perfil deles, né? Principalmente essa frase que eu coloco aí. Eu percebi pessoas muito fortes, foram 7 consultores que não só ajudaram na minha pesquisa, mas que ficaram marcados na minha trajetória de carreira, ficaram marcados para mim, me marcaram, porque me ensinaram muita coisa durante as entrevistas, questões de aprendizado, questões de empreendedorismo, questões da guerra que se trava na construção da própria carreira, nesse combate sem fim, porque eles mesmos estavam passando por momentos em que precisou de uma reestruturação, de uma adaptabilidade, como se diz na linguagem de carreira, para alcançar outros mercados, para conseguir fazer consultoria de casa, sem poder sair de casa e continuar seu trabalho e manter sua renda, né? Então, olhando por esse lado, foram pessoas que me ensinaram muito. Não só me ajudaram, como eu disse, mas me ensinaram muito. E, por outro lado, eu vejo que são pessoas também que são carentes de escuta, dessa escuta. Eles escutam muita gente, eles escutam muitos problemas de empresas, de empresários, mas eles precisam também ser ouvidos. E eu acho que foi bom. Esse trabalho contribuiu nesse sentido. E vai contribuir muito mais com a publicação aí desses artigos, né, esses frutos da tese, se Deus quiser. E isso é só para a gente encerrar, eu queria que você falasse da sua experiência do doutorado, né, porque primeiro a gente teve a distância física, né, falando, você está em Cajazeiras e São Caetano é aqui em São Paulo, então assim, já tem um avião aí para você tomar, sei que você é louca das viagens, mas enfim, ok, né, a gente teve uma pandemia no meio da história para ajudar, né, e aí os boletos continuaram chegando, você tinha que trabalhar, dar aula, estudar, assim. Então apesar de tudo isso, eu vejo que você está um semblante super feliz, assim, né? Você é doutora agora, conquistou um título acadêmico super importante, principalmente você que trabalha em universidade, né? Mas foi duro, assim? Ou foi algo assim, você pensou em parar? Ou tipo, o que eu vim fazer aqui? Ou que legal, quero continuar a fazer o pós-doutorado semana que vem. Como é que você tá? Qual é a satisfação aí? A USCS, né? Não sei como é que você chegou na USCS, você já conhecia a USCS? Como é que é? Um colega nosso do curso de administração, o professor Alexandre, estava fazendo doutorado na USCS, e aí foi meio que a ponte para essa turma, que a gente chamava a Turma do Nordeste, né? Então a gente começou, tinha
um outro colega, o professor Wellington Ferreira, também todos finalizaram o doutorado aí na USC. Ele tomou a frente desse processo e a gente começou a identificar pessoas que tivessem o mesmo interesse, que tivessem o perfil, para tentar formar uma turma e se submeter à seleção e para São Caetano fazer o doutorado. Eu tive duas etapas diferentes, né? Nós tivemos o período de aulas presenciais, então nós íamos para São Caetano, tal, durante essas aulas. Para mim, né, pela questão do gênero mesmo, eu tenho 2 filhos, à época estavam com 10 e 7 anos, então para mim foi mais complicado essa questão de ter que passar 20 e poucos dias aí em São Caetano para aulas concentradas e tal. Quando nós finalizamos as aulas, iniciou a pandemia. Então, a gente finalizou em janeiro, a pandemia começou em março e começou aí esse período. Então, esse período do fazer, do escrever, desse período solitário, foi realmente solitário, né? Com essas orientações online, mas assim, longe de tudo e de todos, literalmente, não tinha nem como conversar com o pessoal lá da universidade que estava fazendo doutorado também, porque estava todo mundo na sua casa, então conversava só virtualmente também. Então, esse período já é complicado, esse período da tese, porque já é um momento isolado por si, de isolamento, e com o isolamento social também foi bem complicado. Nós estávamos, eu consegui o afastamento das atividades docentes, então estava também afastada nesse sentido, não estava com aulas na graduação e na pós, então facilitou nesse sentido, mas aí dificultou a questão do distanciamento social, foi um pouco complexo, e a questão, como eu disse, do deslocamento para São Paulo foi osso. Foi dose. Mas entre expectativa e realidade, você ficou... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A USCS é muito acolhedora, né? Sim. Os professores são maravilhosos e também são muito humanos, assim, né? Não tem aquele estrelismo que a gente normalmente espera. E professores, a gente já vai como mestre, aí chega, encontra lá, às vezes, os doutores, como, né? O grupo, né? Enfim. E na USCS não foi assim, né? São pessoas que se aproximam, né, mais próximas da nossa realidade e que se deixam aproximar, né? Professor Gil, professor Cubo, professor Olívio, professora Carminha, se eu for falar de todos, nem vou começar para não arriscar esquecer ninguém. Tá certo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.